Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. E aí, como vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Então, vamos começar mais uma aula, né? Vamos dar continuidade. A gente vai ficar algumas aulas ainda falando, né, sobre essa introdução aos métodos de Lavra, mas vocês vão ver que a gente já vai pincelando, vai falando algumas coisas já relativas a eles, tá? Na aula passada, né, a gente apresentou para vocês por que os métodos de Lavra eles são divididos em grandes grupos, né? Faz uma forcinha aí para lembrar dos três grandes grupos e o porquê. Vamos fazer o seguinte, eu quero um comentário sobre nessa aula de hoje, que vocês me descrevam o porquê que os métodos de Lavra subterrâneos eles são divididos em três grandes grupos e quais são eles. Né? Essa é a parte importante da gente fazer. Começar logo com isso no início dessa nossa aula, para que vocês já façam esse resumo na cabeça do que a gente falou na aula passada, para que a gente possa dar uma introdução do que a gente vai falar hoje, para que vocês estejam com isso rememorado e a gente consiga trabalhar de uma forma mais simples. Na aula de hoje, pessoal, a gente vai falar, dentre algumas coisas, a gente vai falar sobre a divisão dos jazimentos em pisos e em níveis. Na aula passada a gente já citou um pouquinho sobre isso também, mas agora a gente vai falar mais a fundo, né, de como que essas coisas acontecem, de como essas coisas funcionam, beleza? Mas é sempre importante vocês estarem cientes, vocês estarem conscientes de que o quão isso é importante para as nossas atividades, né? Então, a gente sabe, né, que os jazimentos horizontais ou de pouca extensão de mergulho e mergulho moderado não são divididos em níveis, sendo lavrados em apenas um nível. Por que disso? Porque se a gente tiver uma pouca extensão, né, que eles já sejam mais horizontalizados e tal, é melhor que a gente trabalhe num único nível, de forma a facilitar a nossa vida. Aí você vai falar, mas Gleico, eu vi uma empresa lá que ela nem era tão profunda e o cara os engenheiros foram e fizeram vários níveis. O que você tem a me dizer sobre isso? A única coisa que eu vou te dizer é parabéns para eles e continuem a vida. Né? Como eu já tinha comentado na aula passada, muitas das coisas que a gente fala aqui são teorias e a prática o pessoal faz uma prática bem diferente da teoria. Tá? Mas o ideal é quando a gente tenha um corpo mais horizontalizado, que a gente não faça muitos níveis, até porque isso dificulta um pouco as nossas ações. Mas aqueles que tenham, né, esses corpos mais tabulares, com pouco mergulho, o ideal é que a gente trabalhe num nível só, e aí a gente faz essa divisão, né, em seções. Né? Além disso, os jazimentos de forte mergulho devem ser sempre divididos em pisos ou níveis que vão sendo explorados um após o outro. Há a necessidade da gente colocar um asterístico aí, né? Porque o método, por exemplo, o método de block caving, a gente não faz essa divisão em pisos e níveis. A gente vai fazer todo o desenvolvimento abaixo do corpo mineralizado para fazer essa explotação. Essa divisão em níveis são para os métodos, principalmente os métodos de subnível, né? A gente mostrou para vocês na aula passada, os métodos de subnível a gente tem o sublevel stoping, a gente tem o shear engage, o VCR, que os três estão bem próximos um do outro ali, né? A gente tem o cut and fill, corte e enchimento, o block caving, não, o sublevel caving, né? Que são os métodos que a gente trabalha mais com subníveis, por exemplo. Tá? Então, quando a gente já tem esse mergulho mais forte, a gente já sabe dessa divisão. Vocês vão observando que isso tem muito a ver com o que a gente falou em desenvolvimento de mina subterrânea, né? Lá a gente até citou essas questões também, mas é sempre bom a gente estar ligado nisso. Então, enquanto a gente está trabalhando nessas sessões, a gente, enquanto se conclui a explotação de um nível, o inferior se encontra em plena explotação, realizando simultaneamente as aberturas e preparação de um ou mais níveis. Nem sempre isso vai acontecer. Por exemplo, quando a gente está trabalhando com cut and fill, é justamente ao contrário. Eu termino o nível de baixo para começar o nível de cima. Tá? Mas aí a gente precisa entender que no contexto generalizado, a gente termina o de cima e a gente já, quando está terminando o nível de cima, o de baixo já está em operação, e os terceiro abaixo
ele vai estar começando o desenvolvimento ou já é uma fase inicial de desenvolvimento, e o quarto aí sim, estando no início do seu desenvolvimento. Sempre que possível, se explota ao mesmo tempo alguns níveis simultaneamente para se ter um maior rendimento na extração e para que você também tenha uma maior produtividade. Tá? Há uma expressão, né, na economia que você não deve colocar todos os ovos no mesmo cesto. Né? O que significa? Você não deve fazer tudo voltado para um local só. Se você só tem uma frente de trabalho, né, se você só tem um nível, a tendência é que se der algum problema você para todo o empreendimento. Então o ideal é que você sempre tenha mais do que isso para conseguir sempre estar produzindo, atendendo às suas demandas e assim por diante. Tá? Normalmente a explotação se faz de maneira que as frentes de explotação situadas em níveis próximos estejam escalonadas e com essa certa defasagem entre elas. Então, se eu tenho, por exemplo, 5 níveis trabalhando, o ideal é que os 5 níveis não estejam fazendo as mesmas atividades. Enquanto um está carregando, né, fazendo o carregamento do mineral desmontado, o de baixo está fazendo a perfuração, o terceiro está fazendo o desmonte e assim por diante. Né? Então, cada um fazendo uma atividade diferente para que a gente não tenha a sinergia dos impactos que acontecem. Gleico, o que é sinergia? Quando eles somam, né? Imagina estar fazendo desmonte em 2 níveis, um próximo do outro, né? Então isso é bem ruim para a gente. Aqui, por exemplo, a gente tem um caso, né? Num sublevel, aqui que a gente tem, isso aqui pode ser um sublevel stoping, por exemplo, dependendo da característica geomecânica dos materiais, né? Então aqui a gente já está fazendo o carregamento aqui, ó. A LHD já está jogando o material aqui no overpass. O segundo nível ele está fazendo a perfuração para colocar o explosivo. O terceiro nível ele está desenvolvendo. Gleicon, me lembra de novo a relação da lavra em avanço e lavra em retirada. Vou mostrar por aqui. Nesse caso específico, para fazer essa galeria, ele está fazendo a lavra em avanço. Né? Nesse caso específico, ele está fazendo a perfuração para fazer uma lavra em retirada. Tá? Isso aqui já mostra bem o que a gente falou na aula passada também. Então, uma questão muito importante que a gente tem é a separação entre os níveis, que a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Tá? Que a separação entre os níveis é a distância vertical entre eles, para jazimentos de forte mergulho, e para jazimentos de mergulho moderado, além da distância vertical, a gente tem que considerar também a separação média segundo a inclinação. Tá? Porque, então a gente tem que tomar cuidado nesses quesitos também. Tá? Assim e nesse sentido aqui para a gente ver a inclinação deles também. Se o jazimento ele é largo, ele é potente, a separação entre os níveis pode ser menor, né, porque aí você vai ter muito mais local para estar trabalhando, então eles podem ser mais próximos, mas se ele não é potente, por exemplo, né, vamos lá, Gleico, o que é algo que é potente e não potente, né? A potência dele é a largura. Vamos pensar numa porta. Tá? A porta daqui de casa é uma porta normal, uma porta pouco potente. A porta de um cofre num banco é aquela porta gigante. Ali é uma porta mais potente, ela é mais larga. Tá? A gente tem que pensar nisso também num corpo mineralizado. Quanto mais potente, quanto mais largo ele for, tá? Maior a possibilidade da gente trazer esses níveis um mais próximo do outro, porque a gente tem muito mais espaço para trabalhar em cima. Quando ele é pouco potente, a gente deve usar uma separação maior para dar mais estabilidade ao que a gente está fazendo, como a gente está trabalhando. Tá bom? Quando o mergulho é moderado, pode usar uma separação entre níveis pequenos. Quando o mergulho é forte, deve-se escolher uma separação maior, porque a gente consegue controlar também essas relações de estabilidade. Quanto à velocidade do avanço de explotação, quando ela é grande, deve-se escolher uma separação maior, e quando ela é mais lenta, a gente pode escolher uma separação menor. Mas por que disso, Gleico? Vamos pensar comigo. A velocidade de avanço, quando ela é grande, isso quer dizer que eu tenho muitos desmontes acontecendo. Isso quer dizer que eu tenho muitas atividades acontecendo ali. Então, eu vou estar perturbando o meu maciço com uma velocidade muito maior. Tá? Vamos pensar, por exemplo, eu falei na aula passada sobre classificação geomecânica e desmonte. Né? Quanto melhor a minha classificação geomecânica, maior a capacidade de eu fazer o meu desmonte, né?
meus desmontes eles são muito maiores, né? Então eu posso usar mais explosivo, por exemplo. Então eu preciso garantir com que eu vou ter mais estabilidade, fora que com uma separação maior eu consigo fazer desmontes maiores, tá? Então isso também favorece a gente. Quando o avanço de explotação é lento e a distância entre os níveis é grande, a gente tem que renovar as passagens de minério dentro do reenchimento, que é caro e complicado. Isso por quê? Porque a gente demora muito tempo para estar fazendo as nossas atividades, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses quesitos, né? O nosso repass ele tende a não completar, não estar completo no seu contexto geral, e isso termina sendo mais difícil. Então o ideal é que quando a gente tenha níveis maiores, a nossa produção também seja um pouco maior. Tá? Quando a separação entre os níveis é grande, o trânsito de pessoal, ferramentas e materiais de estabilização, fortificação até a frente de explotação, ele é longo, fadigoso e demorado. Em caso de perigo, a gente tem uma saída complicada. Então a gente também tem que tomar cuidado com relação a isso. Quanto maior a separação, se o seu funcionário tem que ficar mudando de um nível para o outro para fazer alguma ação, por exemplo, isso pode ser mais cansativo. NR22, eu falei isso na aula passada, NR22 ela classifica que um funcionário a pé, por exemplo, ele não pode ter o seu caminho, né, seu trecho percorrido na mina maior do que 2 km de ida e volta, ou seja, o máximo 4. Se essa separação de níveis for muito grande, ele tiver que ir andando de um lugar para o outro, por exemplo, isso já vai estar fora da norma. Então a gente também tem que tomar cuidado com essas questões. Qual é a vantagens e inconvenientes e desvantagens em uma separação entre pisos grandes? A primeira questão é que a gente tem as vantagens, que a gente tem os custos de serviço de abertura, ou seja, a gente reduz esses custos, ele fica bem menor, quanto menos abertura, mais barato fica. Acesso e preparação, travessões e galerias transversais, galerias de transporte e ventilação são reduzidos. Sempre lembrando, quanto mais aberturas eu tiver, maior vai ser o meu custo de ventilação. Por que disso, Glenn? Porque vocês já viram isso, ou devem ter visto isso, lá em hidráulica e hidrologia, eu acho que é hidráulica, porque a disciplina é dividida em duas, né? Lá em hidráulica vocês veem essa relação lá, lembra do número de Reynolds, da questão toda lá de mecânica de fluidos? Quanto maior for o número de aberturas, mais perda de carga você vai ter. Tá? Então você pode estar saindo de um regime laminar para um regime turbulento, porque o ar vai se dispersar muito mais. Isso faz com que você precise ventilar de uma forma muito mais eficaz. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso também. Tá? Então isso é bem difícil, né? Quanto mais aberturas você gasta mais com ventilação. A ventilação ela corresponde de 30% a 40% do custo de energia total de uma mina. Tá? Então é um custo muito alto que você vai usar dentro de uma empresa de mineração no contexto geral. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a ventilação, e aí quanto maior for as suas aberturas, né, quanto mais aberturas você tiver, ou seja, quanto menor for essa distância, mais caro fica. Quanto maior for essas distâncias entre os níveis, melhor para a sua ventilação. Além disso, reservas minerais em um nível aumentam proporcionalmente a sua separação, e os custos são inversamente proporcionais à separação entre os pisos. Isso porque quanto maior a separação, como eu já tinha falado antes, você consegue fazer desmontes maiores, e isso faz com que você faça menos transporte de equipamento, você consegue fazer perfurações maiores, e isso tudo te gera menos custo do que você ficar fazendo vários pequenos desmontes. Você tem que tirar todo mundo, ventilar e tal, isso tudo gera um custo maior. Então, quando você tem esses espaçamentos maiores, você tem mais material para estar trabalhando de uma forma muito mais rápida, muito mais simples, mais rápida. Vamos lá, eu faço um desmonte, em vez de fazer furos de 5 metros, eu consigo fazer, por exemplo, no VCR, lá tem a possibilidade de você fazer 40 metros de furo. Tá? No VCR você pode fazer dessa forma. Em vez de ficar fazendo vários desmontezinhos, você faz um desmonte geral. Tem um método de perfuração para o VCR, salvo engano, é o Long Hole Method, né, que você faz furos grandes e de grandes diâmetros, coloca cargas mais potentes e faz esse desmonte. Então você termina tendo um volume desmontado muito maior pela quantidade de explosivo utilizado. Então
Isso é uma vantagem. Como a explotação de um nível mais potente dura mais tempo, se reduzem também os serviços de desenvolvimento de outros níveis, porque você consegue você consegue fazer mais trabalhos em um nível apenas, né? Então você não precisa de tantos subníveis no meio do caminho. No trabalho com métodos utilizando perfuração e detonação, uma separação maior entre os níveis diminui a porcentagem do material arrancado durante o acesso aos blocos, diminuindo os custos totais de explotação, né? Então, no seu desenvolvimento, você faz menos essa remoção de materiais, e o acesso ao jazimento é custoso, pois só existe uma face livre de trabalho. Sempre lembrando que esse desenvolvimento, né, essa parte mais difícil e tal, essa face livre ela é feita pelo tampão, pelo pilão. Eu confundi dois nomes agora. Vamos lá, já que eu falei besteira, o que é o tampão? O tampão é aquela parte que vem em cima da carga explosiva para selar e para guardar o explosivo ali dentro. O pilão é aquele furo não preenchido, aquele furo que não vai ter carga, que é para gerar face livre, né? E quem já viu o desmonte comigo, a gente tem um pilão norueguês, pilão em cunha, algumas coisas diferentes, mas o mais comum são os pilões de furos paralelos, né? Você faz furos paralelos, né, na forma de losango, por exemplo, com um no meio, com um diâmetro maior, e eles não vão ser preenchidos. Só que toda vez que você estiver fazendo isso, você tem que trocar broca, você tem que trocar o equipamento de perfuração e termina gastando muito tempo para o trabalho. Por isso que o desenvolvimento ele se torna muito mais custoso e muito mais demorado, né? Para quem lembra, quem viu já essa parte, um desmonte de desenvolvimento é aquele que geralmente é na forma mais abaulada, né? E essa parte ela é mais difícil, você tem que tirar canto, você tem que fazer contorno, tem que ficar tudo direitinho, bonitinho, e é bem mais complexo. Quando você vai fazer um desmonte em leque, por exemplo, aqueles para cima, eles são muito mais fáceis. Você só usa um tipo de explosivo aqui e faz o desmonte, né? Então, há toda essa diferença. Então, isso se torna muito menos trabalhoso do que você tem que fazer muito desenvolvimento, que aí fica bem complexo. No trabalho com armazenamento de minério e nas explotações com câmaras abertas desde a galeria de subníveis, na parte inferior dos blocos se abrem silos de passagem de minérios, né, que o pessoal chama de chutes ou overpass, e às vezes traça-se também o nível de rejeito com silos de passagens. Isso tudo para facilitar, né, essa movimentação do material. Quando as separações são grandes, se reduz o custo de todas essas instalações e que encarece o custo de explotação, né? Principalmente quando a gente precisa fazer essa movimentação do material que está entrando, que está saindo da mina, isso se torna bem mais complexo, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com essas relações também. A quantidade de mineral deixado nos pilares nos distintos níveis é menor quanto maior for a separação. Isso porque quanto maior for a separação, isso já garante para a gente que nós temos um maciço de melhor qualidade, tá? Então a gente pode deixar menos pilares de sustentação, porque a tendência é do maciço ele ter esse tempo de autossustentação muito elevado, tá? Então isso ajuda bastante a gente, e a gente precisa sempre estar atento com relação a essas questões, né? A gente, quando for falar do câmaras e pilares, o row and pillar, no final da parte que a gente for falar de câmaras e pilares, a gente vai falar sobre o dimensionamento dos pilares, né? Então isso também é importante. O tamanho do pilar que ele vai ficar. Geralmente a gente usa o método da área tributada, né? Quanto cada pilar ele consegue sustentar. E dependendo da qualidade do material, um pilar pequeno ele consegue suportar uma carga bem maior acima dele, tá? Então isso é importante, pois a explotação posterior dos pilares ela é difícil e perigosa, principalmente, né, porque a gente tem uma área tributada ao nosso pilar, né? O que é uma área tributada? É o quanto aquele pilar suporta de carga. Então se eu for tirar aquele pilar, isso pode gerar um problema para quem está em volta ali, isso é complicado, tá? Então isso se torna um trabalho caro, com grandes perdas na explotação, e isso gera impureza no minério, tá? Que é o que a gente chama de diluição, e isso fica bem ruim para a gente. A altura e a largura dos pilares deixados entre as câmaras depende da potência do jazimento, firmeza e composição mineral, pressão do teto e mergulho do jazimento. Além disso, as espessuras dos pilares dependem da velocidade como se explota o setor ou bloco
e essa é uma nota bem genérica para o que a gente está trabalhando. Geralmente, como eu já tinha falado para vocês, o mais importante é a gente fazer esses cálculos deles de acordo com as tecnologias, não é as metodologias que já estão sendo estudadas ou que já foram estudadas para essas relações que a gente tem. Beleza? Como desvantagem dessas grandes distâncias, né, entre os níveis, é que o trânsito até as frentes de explotação requer muito tempo e cansa o pessoal. Imagina, vamos lá de novo, eu falei na aula passada de 40 níveis, né, de 100 metros para a gente chegar a 4.000 metros. Né? Imagina o pessoal ter que sair do nível 12 para chegar no nível 25 de uma rampa, por exemplo. Porque, Gleico, mas rampa em 4.000 metros de profundidade? Pode ser que sim. Vamos lá, vamos considerar que ele tem 4 shafts e algumas rampas que interligam tudo. Isso não é impossível. Mas vamos de shaft então, do nível 12 ao nível 25, 13 níveis que ele tem que descer. Dependendo da velocidade do shaft, ele vai terminar demorando muito tempo para fazer todo esse processo. Ficar lá na shaft station esperando. Depois são 13 níveis que ele tem que descer, 1.300 metros. E isso tudo demora bastante, reduz produtividade. Se você, por exemplo, nessa variação você tem um calor excessivo, o funcionário já fica mais cansado e tal. E isso não é legal, né, por essas distâncias muito grandes entre os níveis. Tá bom? Então a gente tem que pensar também nessas relações. Em alguns métodos, por exemplo, com trabalho por furos horizontais ou subníveis com abatimento, a ventilação é mais complicada quando a separação entre os níveis é grande, já que a corrente do ar, né, deve voltar à galeria inferior, e a gente reduz esse inconveniente com o uso de ventiladores auxiliares que a gente precisa ter, sempre lembrando, né, tem aquele ditado popular: fulano mora onde o vento faz a curva, o vento não faz curva. Tá? Então, para que ele consiga chegar a pontos que a gente precisa que ele chegue, a gente precisa de ventiladores auxiliares. E esses ventiladores auxiliares, eles são custos a mais. Tá? Então, a gente também tem que tomar cuidado com essas relações para que não gastemos mais do que a gente precisa. Tá? Mas aí, qual que é a grande questão aqui? Tá? Quando a gente começa nessas questões, quando o ar ele vai de um nível para o outro, quanto maior a separação entre os pisos, pior para a gente, porque ele vai terminar tendo essa perda de carga que eu falei agora há pouco para vocês. Tá? Gleico, perda de carga. Lembra comigo? Dependendo de como seja a minha tubulação, né, de como ela esteja funcionando, o ar vai bater na parede. Quanto mais parede tiver para ele bater, mais carga eu vou perder. Ele vai sair do regime laminar para o regime turbulento, né? Meu WhatsApp tá ligado aí, vocês ouviram, tocou o negocinho, deixa eu desabilitar ele aqui, porque senão vai ficar atrapalhando a nossa aula. Deixa eu só desligar, desconectei. Desculpa aí, mas às vezes é necessário. Acontece, como eu falei para vocês no semestre passado, vai acontecer essas coisas, eu não vou editar e vida que segue. Tá, mas a gente tem que tomar muito cuidado e usar ventiladores auxiliares sempre que possível. Tá? Devido ao inconveniente de passagens de minérios compridas quando a separação entre os níveis é grande, frequentemente a gente divide os níveis e subníveis e a partir desse a gente transporta o minério e o rejeito dos níveis principais de extração e transporte. Já vi alguns casos, existe até uma empresa especializada para quando acontece, por exemplo, entupimento dos overpass, das passagens dos minérios, né? Então aí fica bem complicado. Imagina, mais uma vez, 100 metros de um nível para o outro e você tem um entupimento ali por um fragmento que foi maior do que deveria. A grelha, né, que fazia esse controle quebrou, por exemplo, e passou um fragmento muito grande. Essas coisas todas que podem acontecer. Então a gente tem que tomar muito cuidado com relação a essas questões também. Tá? A gente tem que tomar muito cuidado, tá? Que as vantagens de uma separação grande entre os níveis é maior do que os seus inconvenientes, porém, tá? Geralmente se escolhe separações grandes sempre que possível, mas isso nem sempre é o melhor que a gente pode estar trabalhando. Tá? Quando a separação é grande, se reduz o comprimento total das galerias de mina e a gente tem menos custo de desenvolvimento. Em jazimentos de potência reduzida e onde o mineral está distribuído irregularmente, é vantajosa separações médias, tá?
para que você consiga ter uma seletividade maior do que grandes separações. Lembrando, quanto maior for a sua separação, menor a sua seletividade, porque cada fatia detonada vai vir tudo que está no meio do caminho e você não consegue controlar o que você está fazendo, e você pode ter mais diluição do que você desejava nesse meio tempo. Tá? Quando o arranque se realiza em sentido ascendente, ou seja, quando a gente está trabalhando de baixo para cima, e isso é importante, a gente tem dois métodos, puxando da memória, a gente tem dois métodos, que é o sublevel, olha, errei, é o corte e enchimento, e é considerado, né, o block cave é considerado ascendente. Tá? A gente precisa tomar muito cuidado com os níveis de separação. Mais uma vez, o block cave não tem níveis de separação. Tá? O block cave é tudo lá abaixo do corpo mineralizado. Mas quando a gente tem esses métodos que eles são ascendentes, pode ser com o uso de madeira também, que ninguém usa mais, mas tudo bem, tá? A gente pode ter separações maiores, não pode ter separações maiores do que 30 metros, porque termina dificultando. Pensa comigo. Corte e enchimento. Qual que é o princípio do corte e enchimento? Eu terminei um nível e eu começo outro nível em cima. Terminei esse nível, eu começo outro nível em cima. Terminei esse nível, eu começo outro nível em cima. Mas para eu estar fazendo essa superposição, eu preciso reencher o meu material. Né? Eu preciso fazer essa alocação de material em cima do outro para ter o piso para o próximo nível. E se essa separação for muito grande, como é que você reenche isso tudo? Né? Então termina ficando muito caro, ou a compactação do material não fica muito boa. Por isso que você não pode ter grandes diferenças, né, entre um nível e outro nesse método especificamente. Quando se emprega reenchimento, geralmente as separações ficam entre 35 e 45 metros, já que as passagens minérias se desgastam muito antes de terminar o nível de explotação. Esse caso específico, quando a gente tem outros métodos que também usam o reenchimento. Tá? Uma outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, né, que a gente precisa estar ciente, é com o comprimento e largura do setor de explotação, os blocos e os pilares que vão estar sendo utilizados. Então o setor de explotação ele deve ser tão grande que o arranque do mineral útil reembolse todos os custos, ou seja, quando vocês veem lá em economia mineral, né, a gente vai fazer o fluxo de caixa, tudo que entra, tudo que sai, esse bloco ele tem que reembolsar todos os custos. Além disso, ele tem que ultrapassar, aí vamos lá de novo, taxa interna de retorno e taxa média de atratividade, né? TI e a TMA ou taxa de atratividade TA. Por quê? Não adianta nada eu estar trabalhando o tempo inteiro para igualar. Tá? Para igualar eu fico em casa, não ganhar nada eu fico em casa. Por exemplo, se você hoje for virar para mim e falar, Blake, eu tenho um investimento aqui para você que ele é muito bom e ele vai te dar 1% ao mês. Ou seja, vamos lá, 12% ao ano, porque eu não fiz juro composto, tá? Eu estou fazendo de cabeça. 12% ao ano. Você quer? Não. Não por quê? Porque se eu tenho dinheiro para investir hoje, para me voltar isso, que eu tenho que ter dor de cabeça e tal, você pode usar um CDB, por exemplo. Tá? Então, não vale a pena. A minha taxa interna de retorno teria que ser maior do que eu ganho sem fazer nada, que é investindo em uma coisa mais simples. Tá? Mas se o cara chega para mim agora e faz, não, então em vez de 1% ao mês, eu te dou 3% ao mês. Opa, agora vale a pena meu esforço. Agora vale a pena o risco, né? Porque você também tem que pensar nessas relações. O risco vale a pena. Estou saindo de 12 para quase 40, 12 a 15 a quase 40% ao ano. Aí você já começa a olhar para não. Então aí um investimento que vale a pena, né? Então aquele bloco que eu vou estar arrancando, aquilo que eu vou estar tirando, ele tem que pagar no mínimo a taxa mínima de atratividade. Tá? Ele tem que reembolsar os meus custos, mas ele também tem que atingir a minha taxa mínima de atratividade. E isso eu já estou falando num contexto globalizado. Pode ser que um bloco ele me dê até prejuízo e vale a pena, porque atrás dele tem um outro que é mais caro, né? Que ele vai me gerar mais dinheiro. Vocês lembram do algoritmo de Leixis-Grossman? Né? Esse algoritmo ele é bem importante. O algoritmo do cone flutuante, por exemplo, muito utilizado em céu aberto. Mas o princípio ele precisa ser bem entendido, porque ele também serve para a gente aqui. Tá? Além disso,
Os custos que a gente vai ter que reembolsar incluem os gastos com abertura, acesso, preparação, antes de proceder à sua explotação propriamente dita. Então isso tudo tem que sempre estar bem na nossa cabeça de como fazer. Sem esquecer, logicamente, de que a ventilação também tem que estar aí nesse processo. Né? A ventilação é bem caro, drenagem, bombeamento, essas relações todas. Por outro lado, não deve ser maior do que necessário, a fim de que o transporte não seja demasiadamente difícil e o acesso de pessoas às frentes de explotação não seja excessivamente fadigoso nem requer tempo muito maior do que necessário, para que a gente não tenha essas sessões muito grandes, né? Então isso tudo tornaria mais difícil a nossa explotação. Se utilizados setores muito grandes, a gente reduz o número de blocos, tá? Então a gente tem blocos cada vez maiores, ou painéis de explotação, e também intensidade de explotação, pois essa forma tem menor número de pontos de ataque e aí fica bem mais difícil. E, como eu já tinha falado antes, esses setores muito grandes diminuem a seletividade. Então você pode estar tirando minérios mais misturados ali, então os teores ficam mais difíceis de você controlar, né? E quanto mais difícil de você controlar o teor da sua lavra, mais difícil fica o pessoal lá do beneficiamento, por exemplo. Isso tudo tem sempre que ser levado em consideração, tá? Então, na mineração, pessoal, a gente tem que pensar em um monte de coisa. Mas eu sou responsável pelo desmonte, eu sou responsável pelo planejamento. Tá, mas se o desmonte não tiver alinhado com o planejamento, vai dar problema, porque o planejamento vai querer produzir muito, o desmonte vai ter que seguir e o pessoal do beneficiamento às vezes vai ficar pegando o material de qualquer teor lá e vai ter que ficar se virando. Isso termina ficando muito custoso, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com relação a isso tudo, tá? Os transportes das frentes de explotação se realizam normalmente por meio de chutes overpass, né? Os overpass que a gente tem, para facilitar e levar tudo para um único nível, a gente fazer um içamento só para a superfície. Uma frente muito grande também não é vantajosa, pois o corte completo exige muito tempo, devendo implantar ciclos de trabalho de longa duração, e aí a gente tem que tomar cuidado com essas questões. Sempre lembrando, nesse caso específico, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente chama de gargalo, né? O pessoal da administração, da engenharia de produção gosta muito disso, que são os bottlenecks. O que isso significa? Que algumas atividades elas podem nos gerar atraso, tá? Que são as atividades críticas. E aí, nesse ponto específico, quanto maior for esse meu desmonte, as minhas atividades críticas elas já ficam aqui, ó, piscando. Por quê? Porque não pode atrasar nada, porque o corte ele se torna muito grande. Então vamos considerar que eu estou usando uma unidade móvel de bombeamento, uma UMB. E a minha unidade móvel de bombeamento ela tem que chegar ali 7 da manhã e furou um pneu lá em cima e ela só consegue chegar às 8h30. Isso quer dizer que eu perdi 1h30 de trabalho, que eu já poderia estar quase terminando o meu carregamento para fazer um desmonte de um leque, de uma seção, e eu não consigo. Então eu tive um atraso que isso vai gerar um problema para todo mundo, tá? Então isso se torna complexo. Você tem menos frente de trabalho, menos blocos para trabalhar e você tem um atraso, isso é ruim, tá? Então esse tempo a mais ele tende a ser mais difícil de você estar controlando quando você tem grandes setores, tá? Também não é conveniente que a frente de arranque seja muito grande em lugares onde o teto exerça pressão sobre os estéreos e os rejeitos acumulados na frente de explotação, ou onde o escoramento seja comprimido, até porque aí você vai estar trabalhando em locais com mais perigo, com um fator de segurança menor, tá? Então aí você também não pode ter frente de trabalho muito grande nesses casos em específico, tá? A pressão do teto depende da superfície, né, do que a gente trata do comprimento e altura do bloco e também da firmeza com que ele tem, classificação geomecânica, do mergulho, do tempo da atuação das pressões. E isso tudo a gente também tem que levar em consideração antes de fazer esse procedimento, né, antes da gente começar a definir qual vai ser o comprimento e a largura do setor de explotação. Então aí a gente precisa escolher um bloco menor de onde se possa explorá-lo de forma mais rápida e a pressão não possa atuar antes do tempo previsto, porque aí você consegue garantir a estabilidade e o trabalho das suas operações. Sempre que possível, a gente tem que evitar uma pressão
mais forte na frente de trabalho, né, quando a gente deixa pilares de minério dentro do setor de explotação, para que os pilares também eles não sejam... Estou tentando lembrar de uma palavra que o pessoal usa muito, mas não é na área de engenharia, em outra área, mas eu não estou conseguindo lembrar agora. Tá, mas que eles não sejam sobrecarregados. Tá? Se eles forem sobrecarregados, isso pode ser ruim. Então a gente tem que sempre tomar cuidado com essa relação. Isso gera uma ação favorável à extração rápida do bloco, uma boa fortificação, uma boa estabilidade. Então a gente também faz isso. Sempre lembrando, quanto mais rápido eu estou explorando, melhor tem que ser minha estabilidade, porque eu estou causando muito mais perturbação ao meu maciço. Então a gente também tem que estar com essa questão bem na cabeça, né? É necessário, como primeira observação, é necessário escolher um método de explotação que requer poucas galerias de entrada, acesso e preparação, já que o avanço em galerias é um trabalho caro, demorado e penoso. O consumo de explosivo por metro cúbico de rocha é muito maior em galerias do que em realces, isso porque eu faço um desmonte e eu produzo muito menos. Quando eu trabalho com realces, né, eu trabalho com essas aberturas maiores, eu uso menos explosivo, mas eu consigo desmontar uma quantidade muito maior. Tá? Também são necessários mais furos para poder arrancar a quantidade suficiente de rochas, principalmente pelo que eu já tinha falado para vocês, de ter que fazer contorno, ter que fazer pilão, furos, né, de arranque, furos de pé, de canto, isso tudo fica bem mais complexo. Quando eu vou fazer um leque, por exemplo, eu faço menos furos e consigo produzir mais. Tá? Deve escolher aqueles métodos de explotação que a gente tem uma proporção de galerias por metro cúbico de estéreo seja pequena e que possibilite traçado das galerias de acesso e preparação mineral útil. Isso porque quanto menor a quantidade de estéreos eu tenho, né, nessas minhas galerias, isso facilita que eu diminua a minha diluição, tá? E que eu não tenha tantos estéreos assim para estar trabalhando. Isso vai tudo facilitar as nossas operações. Deve-se abrir o menor número possível de ORPS, poços interiores, como as chaminés, que são utilizadas, né, por rises também, os chutes e outros trabalhos verticais inclinados, porque isso tudo, tá, ele é muito mais difícil e a gente tem que ficar controlando eles para que não tenha, por exemplo, um fechamento e tal. Então isso é muito mais caro, isso dá um custo muito maior. Tá? Agora só para a gente especificar a lavra em avanço e retirada. A lavra em retirada avança as galerias de acesso até o limite do jazimento e começa o arranque a partir dela. Tá? Então aí a gente faz todo um desenvolvimento e depois a gente vai tirando seção por seção. A lavra em avanço se procede de maneira inversa, você vai do começo do seu corpo até o final dele, né? Então, você já vai produzindo tudo de uma vez. No momento que as galerias se encontram o jazimento, já começa o arranque, progredindo até o limite do mesmo. Tá? E como vantagens e desvantagens, só para a gente fechar essa parte, a lavra em retirada se abre galerias em rocha intacta, sua estabilidade é menor e os custos de conservação são mais baixos. Olha, eu falei menor e é melhor. A sua estabilidade ela é melhor porque você já está trabalhando no corpo do minério que você conhece, então fica muito mais fácil de você estar fazendo essas explotações e aí você gasta menos com estabilidade. A ventilação na lavra em retirada, ela também tem uma diferenciação, que nesse caso a corrente de ventilação entrante passa pelas galerias traçadas na rocha virgem, impedindo o ar de escapar pelos lados formando curto-circuito. Curto-circuito é a mistura de ar limpo com ar sujo, né? E como a gente está fazendo? A gente vem trabalhando, o vento ele entra na galeria, tá? E dali a gente consegue puxar ele para fazer com que ele saia, por exemplo, por um sistema de exaustão com filtro e tal. Isso faz com que ele entre em rocha que não está sendo trabalhada, né? A gente consegue controlar muito melhor essas relações. Quando a gente trabalha na lavra em avanço, a sua ventilação está indo junto com o material que está sendo desmontado, você está batendo naquela rocha que ela já foi mexida, que está sendo retirada, então tem a tendência de maior geração de poeira, por exemplo, fica bem mais complexo. Na lavra em avanço, a corrente de ventilação passa através da parte que já foi explotada no campo, escapa para outras galerias, né, formando curto-circuito e se perde em grandes quantidades do ar.
Geralmente, para evitar a formação desses curtos-circuitos, vocês vão ver isso em condicionamento, a gente usa, por exemplo, cortinas ou anteparos, que eles, mesmo que eu tenha uma única via, eu separo ela no meio, para o ar limpo entrar por um lado e sair sujo pelo outro. Mas isso gera mais trabalho, é mais difícil da gente estar fazendo isso tudo. Tá? Então aí você não tem a geração de curto-circuito, mas a operação ela tende a ser mais complexa. Tá? Além disso, a corrente entrante se contamina com gases que já se originam e acumulam em setores antigos já explotados, isso é um problema, que aí eu preciso ventilar ainda mais, e quanto mais eu preciso ventilar, mais custoso fica. Tá? Quando se emprega a lavra em avanço, deve-se preencher, na maioria dos casos, o vazio deixado pela explotação para conservar as galerias e levar até as frentes de trabalho o ar fresco. Tá? Então, nesse caso específico, a gente tem que tomar cuidado, porque se o ar está vindo pelas galerias, ele já está perdendo, como eu tinha falado anteriormente, está tendo perda de carga, ele vai esquentando, tá? E isso fica bem ruim. O mesmo não ocorre na lavra retirada, pois é possível empregar uma explotação com abatimento de teto, abandonando as áreas já explotadas, e aí você não precisa mais ventilá-las, e fica muito mais fácil para ventilar, né? A lavra em avanço requer uma rocha encaixante boa e não quebradiça, sobretudo com um bom teto, né, como a gente pode ter em câmaras e pilares, né, a gente tem tetos bons, tá, uma rocha encaixante boa, então você consegue fazer toda a operação. Na lavra retirada, essas exigências não são tão estritas, já que as galerias se encontram em terreno virgem, tá, mas, né, aí tem aqueles casos, você pode ter uma encaixante boa ou você pode não ter uma encaixante boa, mas quando você faz a retirada e esse material ele vem para a sua galeria, já não tem problema, porque você está retirando o material, mas os seus funcionários, por exemplo, eles estão em área segura. Tá? Então aí fica bem mais fácil. Com relação à geometria, né, e sistemas do método de explotação, a gente também tem que tomar cuidado com relação a isso, né, que a geometria do método de explotação ela deve ter mais cuidado. A disposição diferente de trabalhos necessários ao arranque do mineral, dependendo da geometria, a gente trabalha de forma diferente. Tá? Os trabalhos são os mesmos em qualquer método subterrâneo, mas variam em posição, tamanho e número. Né? Vamos considerar o método que a gente chama de método convencional. Né? Perfuração, carregamento de explosivos, desmonte, fica ali naquele o que vem primeiro, o que vem depois, mas o carregamento, né, dos caminhões, estabilização, né, e depois você vem fazendo o processo de ventilação e depois você vem fazendo o processo todo de novo. Ou então você tem os desmontes mecânicos, né, com os geradores contínuos e assim por diante. Mas quando você tem, basicamente usa mais o convencional, todos eles seguem quase o mesmo princípio, mas vai variar. Por exemplo, se eu tenho uma lavra em avanço, é um tipo de plano de fogo. Se eu tenho uma lavra em retirada, é outro tipo de plano de fogo. Tá? Então o que muda é a posição, o tamanho e o número das nossas atividades e os trabalhos que a gente vai fazer. Bom, em todos os tipos de jazida existe uma altura de explotação determinada pela divisão da mina em níveis, né, que a gente já tinha falado, que isso também vai estar sendo levado em consideração de acordo com a geometria com que a gente está trabalhando. São variadas e características de cada método de trabalho, o arranque, carregamento, detonação, reenchimento e tal, dentro de cada bloco criado entre níveis, e esses blocos também possuem geometria variada, sentido de arranque e etc. Tá? Mas a gente precisa entender que, por mais que eles tenham essas variações, o mais certo que a gente pode fazer é homogeneizar, fazer tudo o mais igualzinho possível para ficar evitando, para ficar fazendo cálculos toda vez das formas diferentes de trabalho do que a gente vai estar fazendo. Tá? Aqui, por exemplo, a gente pode ver, a gente tem vários níveis com blocos diferentes, né? O corpo ele é diferente, o corpo não é totalmente homogêneo, mas se vocês forem ver, até as separações aqui são bem próximas uma das outras, tá? Um shaft interligando todo mundo aqui, tá? Mas aqui a gente consegue controlar melhor os blocos, tá? de explotação. E aí você vê que a geometria aqui, cada um tem a sua, cada um vai ter uma forma diferente de trabalho, mas o ideal é que a gente
tente fazer o mais homogêneo possível. Tá? Os aspectos tecnológicos do método de explotação, tá? Que a gente tem as tecnologias aplicadas nas diferentes fases de trabalhos e serviços auxiliares, e a gente tem que esses sistemas de explotação, eles são importantes para a gente, tá? Que a gente precisa entender as tecnologias que vão ser aplicadas, e aí a gente tem que sempre estar associando como que a gente vai estar trabalhando ali no corpo do minério. E a gente tem, por exemplo, alguns dos sistemas de perfuração e detonação, quais tipos de máquinas, esquemas, tipos de explosivo. Eu não sei se todos vocês fizeram perfuração e desmonte comigo, tá? Mas aí, certamente, quem não é da turma não fez. Mas a gente precisa entender, por exemplo, que cada explosivo ele tem uma força, cada explosivo ele tem uma característica onde ele pode ou ele não pode estar trabalhando, tá? E aí a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E já que é assim, eu queria que vocês, além daquele primeiro comentário no iniciozinho da aula lá que eu pedi para vocês fazerem, eu quero que vocês me descrevam quais são os tipos de explosivos que são mais utilizados em minas subterrâneas e o porquê, tá? Isso é importante para a gente estar ciente. Então essa aí é a tarefa da semana, tá? Vocês me falarem quais são os tipos de explosivo, os principais tipos de explosivo e por que utilizá-los. Além disso, a gente tem o sistema de suporte que a gente vai estar trabalhando, os sistemas de transporte que estão sendo trabalhados, né? Você pode, dependendo do método de lavra, você pode ter um caminhão fora de estrada, você pode ter uma LHD fazendo transporte, você pode ter correias transportadoras, elas podem ser no chão, elas podem ser suspensas, tá? Eu posso ter transporte em trilho, né, com vagões, tudo isso vai depender do sistema de explotação que eu estou trabalhando, tá? Eu tenho sistemas auxiliares com ventilação, drenagem, segurança, iluminação, eletrificação, que isso também vai depender, né? A gente já viu aqui hoje alguns casos que a ventilação ela muda de acordo com a forma que eu estou trabalhando, tá? Os avanços dos trabalhos com os mineradores ou máquinas similares, dependendo de como eu vou fazer, e os arranques, dependendo, né, da mecanização que eu vou estar trabalhando entre eles. Uma coisa importante da gente falar aqui, por exemplo, são os jumbos, né? No sistema de mecanização, que eles vão lá em cima em máquinas de perfuração. Os jumbos antigamente eles tinham um braço, 2 braços. Hoje em dia tem jumbo de 6 braços. Então isso favorece até a velocidade de explotação que a gente estava falando antes. No entanto, quando a gente traz o jumbo para o fan drill, que é aquele que perfura para cima, ele já não tem tantos braços mais, né? Então já fica mais complexo de estar trabalhando. Você precisa que os furos eles estejam muito alinhadinhos para que você não tenha um excesso de carga, você não gere, por exemplo, a perturbação do explosivo que está próximo a você e assim por diante. Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Então a gente sabe que a gente vai ter uma jazida, né? A gente tem que escolher o melhor método de lavra, o melhor método de explotação possível para ela e eleger o sistema mais conveniente de acordo com o que a gente vai precisar, como a geometria, por exemplo, dentre os sistemas de explotação que a gente viu anteriormente. E assim a gente acaba essa aula de hoje e continuamos a falar sobre os métodos de lavra em breve. Tá ok, pessoal? Então essa aula fica por aqui. Não se esqueçam, tem 2 perguntas nessa aula e a gente se vê daqui a pouco. Valeu, até mais, grande abraço.